Nós vamos estudar hoje sobre o estado dos mortos. E claro, nós vamos falar sobre o estado dos mortos na condição espiritual. Porque é claro que na condição física, a Bíblia diz que o corpo vem do pó e do pó ele retorna, não é? Então, aí algumas pessoas orientam para que seja colocado cremar, sepultar, e cada família toma a sua decisão quanto à questão do corpo, não é? Porque, na verdade, ali é apenas a matéria. Então, nós vamos ensinar hoje sobre isso. E o texto de partida é Hebreus capítulo 9, versículo 27, aonde nós temos aqui, escrito na palavra, dizendo bem assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Diga comigo, todo ser humano, diga, está destinado a morrer. E morrer apenas uma vez. Só que essa morte aqui que ele está falando é a morte o quê? Física. Todo ser humano está destinado a morrer e uma só vez, ou seja, a morte física, porque depois existe a morte espiritual, que é a separação eterna de quem? De Deus. Então, até que o arrebatamento aconteça, todas as pessoas morrerão. Uns morrerão mais cedo e outros morrerão mais tarde. Bom, Deus determinou o tempo de vida para cada ser humano aqui na terra? Sim. Davi disse bem assim: todos os meus dias estão contados. Deus determinou para cada pessoa um tempo de vida aqui na terra. E com certeza não foi um tempo curto. O propósito de Deus não foi para que as pessoas pudessem morrer como criança, adolescente, jovem e etc e tal. As pessoas morrem de uma forma até cedo porque há diversos fatores, e eu não vou entrar nisso porque não é o tema de hoje, mas há muitas situações porque as pessoas morrem por um acidente, por uma fatalidade, por um descuido, por uma imprudência, por não cuidarem do seu próprio corpo, por não vigiarem, por não se atentarem em alguma direção do Espírito Santo que poderia livrar a pessoa de uma situação de morte, e por tantas outras coisas, por uma questão genética e tantas coisas que as pessoas acabam morrendo. E é bom vocês entenderem que a gente nunca, eu mesmo não falo isso, né? Vocês sabem disso, que essa não é uma expressão que nós falamos, morrer alguém, Deus sabe, Deus está no controle, não é? Eu já disse para você que essa expressão, Deus está no controle, me deixa como? Arrepiado, né? Porque eu não entendo assim, eu entendo que Ele é soberano, sim, Ele é soberano, mas Deus não está no controle. Amém? Bom, então nós vamos ver que Ele diz bem aqui, então, morrer só uma vez, e depois da morte vem o que, amados? O julgamento. Então, depois da morte vem o que? O julgamento. Então, eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas e incertezas quanto ao estado espiritual dos mortos, né? Para algumas pessoas, Deus coloca as pessoas boas em um bom lugar, não é assim? Se foi uma pessoa boa, no ponto de vista daquele que conhece, porque às vezes a pessoa é boa para você, é ou não é? É ou não é? Né? No ponto de vista de quem conhece, é uma pessoa boa. Aí o que as pessoas dizem quando essa pessoa morre? Dizem o quê? Que Deus a tenha, que bota em um bom lugar. Não é assim? Como se houvesse no céu lugares o quê? Diferentes. Então Deus bota esse aqui nesse bom lugar, esse aqui vai ter um lugar especial. Quem já viu isso? Vai ter um lugar especial. E Deus não tem lugar especial, não tem um lugar melhorzinho e um lugar piorzinho. E também outros pensam assim, não, se morreu, se era ruim, esse aí realmente Deus bota em outro lugar, bota bem longe, não é?
vá para o diabo que carregue, né? Vá para os quintos dos infernos, né? Essa praga. E aí nós vamos falar também sobre isso, que na verdade não é bem assim, né? Então vamos estudar sobre esse assunto de hoje. Quantos querem aprender? Tanto vocês que estão aqui, essa grande multidão, já vejo pela fé, amém? Quanto também os que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube. Então, eu já quero começar falando sobre, trazendo uma palavra de conforto para todos vocês que certamente já perdeu alguém, né? Ou já perdeu o pai, ou já perdeu a mãe, ou a mãe que perdeu um filho, ou perdeu um irmão, ou perdeu uma avó, perdeu um tio, perdeu uma tia, perdeu um sobrinho. Eu já perdi o meu pai, já perdi a minha mãe, ou a minha mãe não, já perdi a minha irmã, já perdi os meus avós paternos e já perdi o meu avô materno. Então, eu já tive perdas em termos de família, o meu sogro, que já partiram, então, já tive algumas pessoas que já morreram. Então, todos nós aqui, certamente você já perdeu alguém, um ente querido. Sim ou não? Sim. Então, eu quero primeiro trazer para você um conforto. Primeiro, eu quero que você entenda assim, que para aquelas pessoas que partiram com a certeza da salvação, e essa certeza não é baseada ela é baseada na palavra de Deus e não nas próprias convicções da pessoa, como assim? Na justiça própria. Ah, essa pessoa era muito caridosa. Quem já ouviu assim? Com certeza foi para o céu. Ah, essa pessoa fazia muitas obras. Com certeza foi para onde? Foi para o céu. Não é baseado nisso. A certeza é baseada na palavra de Deus. Você sabe, aquela pessoa, aquele seu ente querido, teve uma vida cristã, teve uma vida frutífica, andando na palavra de Deus. E por andar na palavra de Deus, então você sabe que essa pessoa realmente morreu e partiu para onde? Para a eternidade. Então, nesses casos, o que nos resta é o que, amados? É a saudade. Amém? É a saudade. Por essa pessoa que morreu, nos resta a saudade. E não mais dor. Ou pelo menos não deve existir. Depende do coração de cada um, não é? Tem pessoas que passam pelo luto com mais facilidade. E tem outros que passam pelo luto de uma maneira mais dolorida. E o luto demora muito. E a pessoa ainda, além da saudade, tem que conviver com a dor. Por ter perdido um ente querido. Mas, quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que aquela pessoa viveu de acordo com a palavra de Deus, nós temos a certeza que um dia nos encontraremos novamente. Amém? Então nós temos de um lado o sentimento da saudade, mas temos do outro o sentimento da esperança, porque um dia estaremos novamente com essa pessoa e estaremos com ela agora para sempre. Quantos podem dizer amém? E quando esse dia chegar, não vai haver choro, só vai haver o quê? Satisfação e felicidade. As pessoas perguntam assim, e quando a pessoa morre, ela vai reconhecer a outra pessoa? Sim, vai reconhecer. Quando a pessoa está no céu, a pessoa não perde a sua identidade, digamos assim, não é? Porque quando nós temos passagens na Bíblia, que eu vou aqui mencionar, e há menção das pessoas que de fato morreram. Então, a pessoa não esquece quem ela era. Beleza, queridos? Então, agora tem o outro lado, que é para aquele que perdeu um ente querido e que você não tem a certeza da salvação dessa pessoa por conta do estilo de vida que essa pessoa levava. Não é verdade? Você não tem a certeza porque essa pessoa levava um estilo de vida pecaminoso e também essa pessoa poderia ter até uma vida religiosa, mas a religião não salva ninguém. Sim ou não? Sim. Então, não é porque, mas essa pessoa era muito religiosa, ela fazia parte de uma religião, assim, assim, assim. Religião não salva ninguém. Inclusive,
A religião pode até atrapalhar, porque ao invés da religião apresentar a Bíblia e Jesus corretamente, coloca outros deuses à frente. E as pessoas, ao invés de adorarem o Senhor, adoram imagem de escultura. E por adorar imagem de escultura, fazer dessas imagens deuses, acabam sendo pessoas idólatras. E a Bíblia diz em Apocalipse que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Ah, mas era religiosa. Mas se carregava a idolatria, aí complicou. Quantos estão entendendo? Mas nós também não podemos ter aquela perspectiva assim, de que, eu conheci essa pessoa, eu sei que era uma pessoa pecadora, ou não era uma pessoa pecadora, mas uma pessoa religiosa, e por ser uma pessoa idólatra ou pecadora, então, deu ruim. Essa pessoa foi para o inferno. Você sabe? Você sabe? Não, nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque, de repente, nos últimos instantes de vida, aquela pessoa foi por alguém evangelizada, ou ela lembrou, de repente, de alguma palavra que alguém falou, e nos seus últimos instantes, ela teve o seu momento de quê? De se arrepender e confessar quem? Jesus. Isso aconteceu na Bíblia com o ladrão que estava onde? Na cruz. Para a comunidade, para os familiares, para as pessoas que o conheceram, talvez esse aí vai para os quintos. Mas naquele momento, só entre ele e quem? E Jesus, ele disse, mestre, lembra de mim quando ele estás aonde? No paraíso. E disse o que Jesus para ele, eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Ele não disse assim, embora algumas versões coloquem assim, tipo, eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso, como se fosse naquele mesmo dia. E não foi, porque Jesus, naquele mesmo dia, quando ele morreu, ele não foi para o paraíso. Ele disse, eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Quando? Quando Jesus fosse para o céu. Então, nós vamos explicar isso também mais à frente. Então, nós não podemos julgar ninguém. Ainda que a pessoa não tenha demonstrado arrependimento ou nenhum fruto, mas nós não sabemos o que aconteceu entre ela e Deus naquele momento final da vida dela. Agora, nós também não podemos dizer com toda certeza que essa pessoa foi o quê? Salva. Não, mas ela foi salva. Oxente, não, eu creio. Porque você vai dizer o quê? Deus é quem? É quem sabe. Você não vai defender, porque se você defender, não, eu tenho certeza que essa pessoa foi salva, então, você vai dizer, então eu posso viver assim, e na última hora eu dou o meu jeitinho, né? E não é bem assim. Todos entenderam? Agora, o que acontece também? Depois que a pessoa morre, não há mais o que fazer para mudar o estado dessa pessoa. Não tem mais o que fazer. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que depois da morte segue-se o quê? O juízo. Não tem mais o que fazer. Não adianta mais levar vela no sétimo dia, não adianta fazer missa, não adianta mais levar flores. As flores no dia de hoje, de finados, depende da conotação. Se você vai levar as flores, ou levou as flores, como um ato de honra por aquela pessoa, pelo que ela representou para você, beleza, não é errado não, você pode levar as flores, porque você está fazendo uma homenagem, honrando a pessoa, que foi muito importante para quem? Para você. E você pode fazer isso qualquer época do ano, não tem que fazer hoje, mas se você vai fazer isso hoje, como se a pessoa estivesse ali, fazendo uma homenagem para essa pessoa, conversando com ela, eu trouxe aqui essa flor para você, porque quem está lá não escuta mais não. Eu disse que não sabe mais de nada que acontece aqui na terra, não sabe mais de nada. Quem já foi, não sabe mais de nada. Não existe mais o quê? Conversa, contato.
E tem gente que nessa data de dia 2 vai lá bater um papo com a pessoa que morreu. Isso é o quê? É ignorância, por não conhecer a palavra de Deus. Quantos entendem? E a terceira coisa que eu quero que você saiba, se você perdeu um ente querido, que você realmente não tem a certeza, primeiro você tem que cuidar da sua própria salvação. E não se preocupar tanto com os outros que já foram. Até porque a Bíblia diz em Apocalipse 2,10, seja fiel o quê? Até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, cuide você da sua própria salvação e da sua própria vida. Segundo, evangelize o máximo que você puder de pessoas, inclusive os seus familiares e os seus amigos. Os evangelize. Evangelize, pregue a palavra para ele o máximo que você puder. Porque quanto mais você pregar, e aí sim, você vê que essa pessoa aceitou Jesus, está andando na palavra, isso vai lhe dar um sentimento de plena certeza. Não, essa pessoa foi salva, ela confessou, eu vi os frutos, eu levei para a igreja, ela foi batizada, estava ali servindo a Deus, eu sou testemunha de que essa pessoa realmente aceitou Jesus. É maravilhoso, sim ou não? E você não vai ter aquele sentimento de condenação. Rapaz, e eu estive tanto com essa pessoa e nunca falei para ela de quem? De Jesus. Eu sentei com essa pessoa, falei de tantas coisas e nunca falei. Porque as pessoas pensam assim mas se morreu, Deus dá um jeitinho. Amados, caia na real. Caia na real. Todos os nossos familiares e amigos, se morrerem, sem fazer uma aliança com Deus, sem aceitar Jesus, infelizmente o destino deles é o inferno. E parece que tem pessoas que não se importam com isso. Se importa em fazer tanta coisa pela pessoa, pelo familiar, às vezes pela mãe, às vezes pelo pai, e se importa tanta coisa, mas não se importa em tentar levá-lo à salvação. Hoje, quando eu oro por alguém que está no hospital, em um quadro bem complicado, eu oro muito mais se é uma pessoa que não é da igreja, que não tem convicção, se é uma pessoa que eu não conheço bem, eu tento muito mais levar a pessoa à salvação do que propriamente da cura. Já tive casos que eu tentei até ministrar a cura para a pessoa, insistir com a cura e não preguei sobre a salvação e a pessoa acabou morrendo. E eu foquei na cura. Estão entendendo? Agora o irmão Edson, quando estava lá no hospital, quando tomou o tiro, né? Eu fui lá visitar na ala vermelha, nunca esqueci essa cena. Ele estava lá, bem ruim, o sangue sendo drenado do pulmão, para ele não morrer. Ele só falava em Graciene, Graciene, pastor, Graciene. Rapaz, Graciene vem já, rapaz, está em casa, fique tranquilo, você vai sair dessa. E Graciene, fique calmo, rapaz. Ele não estava nem preocupado se ia para o céu ou não, era mais em Graciene. Como era Graciene ia se virar, não é? Mas eu orei por cura, não orei por Edson para fazer a oração da extrema unção. Ô meu pai, bota Edson em um bom lugar, né? Não, eu orei pelo milagre e Edson escapou, amém? Testemunha viva ali, ainda hoje com um projétil alojado no pulmão e vivo para a glória de Deus. Amém? Então, eu tive a experiência também, dentro disso que eu estou falando, dos momentos finais, da minha tia, não é? A minha tia, que não era uma mulher cristã, do interior, uma mulher, acho que não era nem religiosa, a minha tia, já uma senhora, ela veio para Aracaju fazer uma cirurgia, e eu nem sabia disso, a minha irmã me ligou e disse, olha, a nossa tia, Maria, ela está em Aracaju, no hospital, foi fazer uma cirurgia, e ela teve um sonho com você, ela quer falar com você. E alguns meses atrás, eu tinha estado com ela, na casa dela no interior, após mais de 15 ou 20 anos que eu não a via. E Deus me fez ir na casa dela através do meu irmão, parece que isso aí despertou nela alguma coisa, e a minha irmã disse, ela está no hospital, vai fazer uma cirurgia, e ela quer lhe ver, ela teve um sonho com você. E eu fui no hospital. E eu a visitei antes da cirurgia, uma cirurgia simples, de vesícula, que eu já fiz, acho que Fábia fez, a mãe dela fez, algumas pessoas fizeram aqui, cirurgia de vesícula, uma senhora bem mais nova do que a irmã Exilda. E lá estava ela,
no hospital, na Renascença, e eu então, oi tia, eu vim ver a senhora, tal, aí falei algumas coisas, eu vou fazer cirurgia, meu filho assim, assim, tal, eu falei, e a senhora disse que teve um sonho comigo, queria me ver, ela foi, eu sonhei que você me dava um presente, e eu não conseguia ver esse presente, aí eu disse bem assim, aí eu saquei, eu falei, eu vou dar para a senhora o maior presente que o ser humano pode dar, minha tia. A senhora quer recebê-la? Quero, meu filho, eu quero receber. Eu falei, é Jesus. Aí falei do plano de salvação, ela aceitou Jesus. Sabe aquela confissão, assim, que você vê verdade se exprimindo nas palavras? Depois que eu orei, eu já ia saindo, ela disse bem assim, meu filho, diga para sua mãe e para as pessoas do interior de que eu aceitei Jesus de coração. Eu já estava pensando em entregar a minha vida para Ele. E que quando eu sair do hospital, eu vou servir a Jesus agora. Eu vou servir ao Jesus dos evangélicos. Eu falei, glória a Deus, eu vou dizer sim. Ela entrou para a cirurgia, pós-cirurgia morreu. E no sepultamento dela, eu dei testemunho da sua salvação. Veja o quanto é importante a gente anunciar o quê? A palavra de Deus. Recentemente, minha cunhada visitou uma pessoa no hospital, nos últimos instantes de vida dela, e a minha cunhada ali foi falando de Jesus, e levou aquela pessoa à confissão, e a pessoa ali, sem poder nem fazer os movimentos, só ouvindo, e interagindo com poucos sinais, a minha cunhada tomou a confissão dessa pessoa. Então nós não sabemos. Agora, não é bom deixar para a última hora. Sim ou não? O que é que nós temos que fazer? O que temos que fazer? Falar de Jesus o máximo possível para as pessoas. Quantos podem dizer amém? Entenderam essa parte, essa palavra de consolo? Então pronto. Tem alguma condenação por causa de algum familiar seu que já morreu? Não, porque você não sabe, né, se foi para lá ou para cá, né? Vamos lá agora. Segunda coisa, conforme o texto do próprio Hebreus 9:27, após a morte segue-se o que, amados? O juízo, ou seja, o destino da pessoa já é selado imediatamente após o que? A morte. Fechou os olhos aqui na terra, já vai abrir os olhos espirituais em outro lugar. Quais serão os dois lugares que tem? Quais são os dois lugares? Céu ou inferno. Vocês têm medo de falar a palavra inferno, é? Então assim, meu time, diga comigo, céu ou inferno. Diga, para onde eu não irei. Nós temos a passagem de Lucas 16, que mostra sobre o homem rico e quem? E Lázaro, o mendigo. Vamos ler. Lucas capítulo 16. Quantos estão entendendo? Amém. Lucas capítulo 16. Versículo 19 em diante. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpuras e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. Se fosse hoje, dizer assim, tem uma Hilux, tem um iPhone, né, mora numa mansão. Não era assim? Hoje, para descrever uma pessoa rica, não seria assim hoje, não é? Sim ou não? Sim, não é? A sua porta ficava o que, amados? Um mendigo coberto de feridas, chamado quem? Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, quem morreu, amados? O mendigo morreu. E os anjos fizeram o que, amados? O levaram junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar da onde? Dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu
lado. Olhem para cá. O que aconteceu aqui? Os dois morreram e logo após a morte seguiu-se o que, amados? O juízo. E aqui não é uma parábola. Aqui não é uma parábola. Aqui é uma história verídica. Agora, Jesus, sabiamente, ele dá o nome daquele que foi para o céu. Porque seria complicado dar o nome daquele que foi para onde? Para o inferno. Não seria complicado? Imagine como não seria para os familiares porque é assim, né? Principalmente naquela cultura que sempre se conhece a sua descendência, não é? Então, às vezes, quer dizer que aquele cara foi para os infernos, foi, misericórdia. Então, mas quando ele falou de Lázaro, beleza, então, para os familiares de Lázaro, e aqui não foi Lázaro, irmão de Maria e Marta, foi outro Lázaro, foi bom demais saber disso, sim ou não? Rapaz, glória, Lázaro foi para o céu, bênção, né? Então, mas observe que o destino foi selado imediatamente. Repita comigo, depois da morte, segue-se o juízo. Mas tem a questão do purgatório. Quem aqui já ouviu falar do purgatório? Você falou assim, o Wilco já estivesse lá, né? Não, né? Só, falou com tanta convicção. Só ouviu falar, não é? Então, não há nenhuma passagem bíblica, não há nenhum registro sequer, e isso vocês estão ouvindo de um pastor que vocês sabem que é muito estudioso da palavra de Deus, e eu já li a Bíblia, pode botar aí, de 98 para cá, 23 vezes, só anualmente, fora as leituras que eu faço depois que eu acabo de ler a Bíblia. E já devo ter lido, eu acho que com esses anos de crente, por mais de 1000 livros cristãos. Então, assim, é um pastor que estuda bastante, então estou falando algo com muita propriedade. Só em um ano, uma vez, eu li 45 livros cristãos. Esse ano, já devo estar chegando no 14º livro esse ano. O ano passado foi quase 13 ou 15 livros. Então, ao longo da minha caminhada, eu acho que já li quase 1000 livros. Então, não sou uma pessoa que estou falando aqui alguma coisa leigo assim. E eu não conheço nenhuma passagem bíblica que pelo menos se aproxime da ideia do purgatório. O purgatório faz parte das doutrinas, dos dogmas da Igreja Católica. E eu pesquisei para falar sobre isso. Os vestígios da doutrina do purgatório foram estabelecidos primeiramente pelo Papa Gregório o Grande, cerca do ano 593 depois de Cristo. Todavia, o purgatório foi proclamado como dogma de fé pelo Concílio de Florença em 1439. Então, no ano de 1439, a Igreja Católica assinou esse decreto reconhecendo o purgatório como parte da sua doutrina. Dogma é doutrina, o seu conjunto de doutrinas. Não só o purgatório, como também um outro lugar chamado limbo. Então, essa doutrina até hoje gera discussões. Tanto a questão do purgatório quanto o limbo são heresias. Por que heresias? Porque não tem fundamento bíblico. Diga comigo, heresia é quando não há fundamento bíblico. Então, os teólogos católicos acreditam que o purgatório é um lugar de purificação entre o céu e o inferno, onde as almas daqueles que morreram em pecado acabarão de expiar suas culpas, a fim de herdarem o reino de Deus. Tipo assim, o cara viveu aqui, não aceitou Jesus,
não reconheceu a palavra de Deus, andou uma vida errada, mas assim, por mais errada que a pessoa seja, sempre tem alguém que ama aquela pessoa. Correto? Não é assim? Você não vê nos bandidos, não é assim? Naquele cara terrível, né, que aparece sempre alguém que chora, tem uma mãe, tem um pai, porque o pai ou a mãe não criou aquela pessoa para ser aquilo. Então sente por aquele comportamento daquela pessoa, não é? Então, mesmo que a pessoa tenha vivido errado, nessa doutrina, a pessoa então, ao invés de ir para o inferno e para o céu, não vai mesmo, logo de imediato, ela fica então no purgatório, nesse lugar, aonde ela vai receber o quê? Purificação, para depois de um tempo lá, de pagar uma pena, ela agora então pode ir para onde? Para o céu. Nós não vemos isso na palavra de Deus. O rico não foi um cara bom, foi um cara egoísta. E quando ele morreu, ele não foi para onde? Para o purgatório. Ele já partiu direto para onde? Para o inferno. Eu vou explicar em detalhes mais um pouco. E essa outra expressão, limbo, conforme a crença católica, é o lugar também intermediário entre o céu e o inferno, porém, lá só vão as almas das crianças que morreram sem batismo e das crianças que não ainda alcançaram, não tinham desenvolvido ainda a mentalidade, o sentimento de culpa, de erro, tudo mais. Então, essas crianças, por isso que eles enfatizam que as crianças têm que ser o quê? Batizada logo, porque se não batizar e morrer, vai para onde? Vai para o limbo. E o que disse Jesus das crianças? Aos tais pertence o que, amados? O reino de Deus. Então, as crianças têm-lhe assegurado o reino de Deus, e não há menção desse lugar chamado limbo. Todos entenderam? Então, diga comigo, purgatório não existe, pelo menos biblicamente. Na cabeça dos hereges, sim, não é? Bom, eu quero que você entenda agora uma outra parte. Como eu já disse que biblicamente só existe então o céu e o quê? E o inferno, vamos entender uma coisa. Ninguém vai para o céu por merecimento. Repita comigo, ninguém vai para o céu por merecimento. Porque quantos já ouviram isso também das pessoas, né? Dizer, era uma pessoa boa, aí merece ir para o céu. Quem já viu isso? Político é assim no interior quando morre. Para um lado ele merece ir para onde? Para o céu. Aí rapaz, pense no prefeito bom, viu? Esse merece ir para o céu. Para o outro lado, que sofreu na mão desse prefeito, agora que ele morreu, diz, esse aí está nos quintos, né? Então, o céu não é uma questão de merecimento, não é uma questão de esforço próprio. Porque eu fiz a minha própria justiça, eu mereço ir para o céu. De fato, sem Jesus, ninguém merecia o céu, porque todos nós nascemos pecadores. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça de Deus e por meio da fé em Jesus. Não é das obras para que ninguém se glorie, mas é uma questão de fé. E fé em quem, amados? Em Jesus. Olha que diz assim, olha, somos salvos pela graça por meio da fé. Diga, eu sou salvo pela graça, pelo meio da fé. O que isso significa? Que nós merecíamos ir para o inferno, mas por causa da graça que Jesus morreu em nosso lugar, pagou o nosso pecado, agora então nós não vamos para o inferno, mas pela fé nele, e só ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em nenhum outro há salvação, somente em quem? Em Jesus. Então, com a nossa fé em Jesus, é que nós vamos para o céu. Quantos aqui têm a fé em Jesus
e tem certeza da a sua vida no céu. Diga, o céu é o meu lugar. Diga, o céu é o meu lugar. Aleluia! Diga, eu não tenho medo da morte. Víamos aí, meu pai. Agora, o inferno, ninguém vai para lá injustamente. Ninguém vai para o inferno injustamente. E por que as pessoas vão para o inferno? Por que elas vão para o inferno? Ninguém vai para lá injustamente. Mas por que as pessoas vão para o inferno? Elas vão por não crer em Jesus, por não fazerem dele o seu Senhor, nem reconhecê-lo como seu Salvador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas quem não crê nele estará o quê? Condenado. Marcos 16, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E quem não crer será o quê? Condenado. Então as pessoas que vão para o inferno não vão injustamente, elas vão porque não reconheceram Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Diga, mas Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Esclarecido? Adiante. Agora vamos falar diretamente e objetivamente. Quando a pessoa salva, que aceitou Jesus, que fez dele o seu Senhor e seu Salvador, morre, essa pessoa vai para onde, amados? Ela vai imediatamente para o céu. E a Bíblia diz no Salmo 116, 15, que preciosa é ao Senhor a morte do que, amados? Do justo. Diga comigo, preciosa ao Senhor é a morte do justo. Então, quando o justo morre, ele vai para onde? Para o céu. E diz que preciosa é ao Senhor a morte de quem? Do justo. Agora, a Bíblia diz que preciosa é ao Senhor. Não diz que é preciosa aos olhos da família. Estão entendendo? Por que não? Porque aos olhos da família, quando o justo morre, não é algo tão precioso assim. Por que, irmãos? Porque sentimos o quê? A dor da separação. Então, para nós, mesmo sabendo que a pessoa vai para o céu, a gente sente. Como eu disse domingo aqui, até chora, não é? Quando é mesmo sendo uma morte natural. Mesmo sendo aquele velhinho que já estava assim, bem idoso. Imagine quando a Eliane for, irmãos. Vai ser lindo, irmãos. Uma senhorinha, eu vou testemunhar, que viveu fervorosamente, servindo a Deus, na diaconia, no louvor, na cantina, vovozinha dos netinhos dela, amém? Foi uma vovozinha muito carinhosa com os netos, foi aquela senhorinha que viu aqui crescer Felipe, o menino casaram, tudo aqui na igreja, sempre fervorosa. Quem lembra da mãe de Silvia? Petrocínia. Como era aquela senhora, irmãos? Meu Deus, que mulher fervorosa. Nos cultos aqui, ela, não sei quantos anos já, levantava as mãos, olha, e adorando, às vezes dançando, a mãe de Silvia, dona Petrocínia, com o maior fervor, com a maior alegria. E às vezes pessoas novas aqui na igreja diziam, levante o braço. Morrendo. E Petrocínia na maior empolgação. Dançava, celebrava com alegria. E tem gente hoje, teve um dia que ela dançou tanto, tem falta de ar.
Eu brincava com ela, uma pessoa carinhosa, alegre. A mãe do pastor Heleno, vocês não conheceram, ou poucos conheceram aqui, a irmã Cidália, uma mulher fervorosa, que quando fizeram o aniversário dela uma vez, no prédio onde ela morou por muitos anos, no edifício Jangada, foi testemunhado ali a salvação de muitos moradores do prédio, que foram influenciados por ela. Uma mulher fervorosa. A gente ia lá visitar ela em Alagoas, quando ia saindo, ela, pastor, eu vou orar pelo Senhor, e fazia uma oração inspirada. Inclusive um dia ela orou por nós, e na volta tivemos um livramento de um acidente terrível, e na hora Sandra lembrou, falou, meu Deus, eu lembrei da oração da irmã Cidália. Pessoas fervorosas. Então, essas pessoas quando morrem, mesmo já na idade, mesmo na velhice, mesmo de uma morte natural, como foi Petrocínia, como foi Cidália, as pessoas que morreram, a pessoa chora, a pessoa sente. Por quê? Porque esse não foi o destino de Deus para o ser humano. Por isso, mas para Deus, a morte é o que, amados? De um santo, de um justo, ela é o que? Preciosa. Porque agora, tanto a pessoa quanto o próprio Deus encontram satisfação. Por isso, quando a pessoa morre, uma pessoa cristã, ela está partindo e o Pai está recebendo. Amém? É esse encontro maravilhoso. E para a própria pessoa que morre, a morte é boa para ela. E tem pessoas que não entendem isso, que às vezes fica ali segurando o idoso sofrendo, podendo já ser liberado, e a família ali, não, aí fica orando, às vezes dopando com remédio, fazendo tantas coisas que poderia apenas deixar a pessoa o quê? Partir naturalmente, e fica retendo, porque eles querem ter a pessoa, mas para aquela pessoa, o melhor seria o quê? Partir. Quantos entendem assim? É? Quando uns dois caírem aqui adoentados, eu vou lá visitar. Você lembra daquela pregação? Aí eu vou dizer, pastor, mas agora não, né? Eu tenho um negocinho para resolver aqui ainda, uns gadinhos para cuidar, um negócio para fazer. Ai, Pai amado. Então, amados, quando o salvo morre, ele vai estar imediatamente, diretamente com o Senhor. Em Atos capítulo 7, encontramos ali Estevão, o primeiro mártir da igreja, sendo apedrejado. E antes da sua morte, Estevão olha para os céus, e o que ele vê? Ele disse bem assim, eu vejo Jesus em pé à direita do Pai. Ele não disse bem assim, eu vejo um túnel, eu vejo um beco sem saída, eu vejo um purgatório, eu vejo um lugar difícil, talvez Deus esteja lá. Foi isso que ele disse. A visão foi clara, ele viu. Olha, irmãos, essa é a única passagem da Bíblia que, quando descreve Jesus no céu, fala de Jesus em pé. Todas as outras dizem que ele está sentado à direita de Deus. Então, Estevão, perto de morrer, para ser o primeiro mártir, Jesus está sentado diante do Pai, ele faz o quê? Ele se levanta para receber com honra. Diz, está chegando aqui o primeiro mártir. E logo em seguida, Estevão, então, ele morre, ora ainda pelos assassinos, para Deus não imputar o pecado deles, e diz que ele então entrega o seu espírito. Não diz que ele ficou lutando com a morte, e a morte leva, mas não leva, vai, mas não vai, agora, mas não vai. Não, diz que ele apenas entregou o seu espírito, expirou e morreu. Adormeceu, diz assim. Então, quando o salvo morre, ele parte para estar com o Senhor, e o Senhor recebe. Amém, amados? Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, abra comigo sua Bíblia.
E nesses 2 anos de Covid aí, foi muita gente lá para o céu, viu? Muita gente para o céu. 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que Paulo diz. Sim, temos confiança, versículo 8, absoluta, e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar a quem? A Deus. Olha o que Paulo diz. Olha assim, deixar o corpo para estar com quem, amados? Com o Senhor. Paulo mostra esse desligamento da matéria, de que, amados? Do Espírito. A matéria, então, volta ao pó, e o Espírito vai estar com quem? Com Deus. Ele não disse bem assim, eu vou, talvez Deus me coloque em um bom lugar, eu nem sei para onde eu vou, foi isso que ele disse? Não, ele tinha certeza da sua salvação. Eu deixo o meu corpo para estar com o Senhor. Ele não disse, eu deixo esse corpo e vou entrar agora num estado de sono profundo eterno. Porque tem gente que pensa que quando a pessoa morre, ela entra num estado de quê? De túnel e vai agora para o sono quê? Eterno. E o espírito fica vagando pelo espaço. Eternamente, até o dia do arrebatamento. Não. Paulo disse, eu vou estar com quem? Com o Senhor. Partir para estar com Cristo. Diga comigo, a morte do cristão é uma partida para estar com Cristo. Em Filipenses 1:23, Paulo disse bem assim, eu poderia ficar pregando a palavra aqui, ou partir para estar com quem? Com o Senhor, que para mim seria o quê? Melhor. Mas por causa de vocês, eu fico mais um pouco. Mas olha o que Paulo disse, que para ele seria o quê? Melhor. Amém, irmãos? Isso serve para desconsolar quando você de repente perder alguém. Fala assim, que saber de uma coisa, era um salvo, partiu, está com quem? Está com o Senhor, está na boa. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, detalhe. Olhe, preste atenção. Observe que Paulo sempre usa claramente e com muita propriedade o termo que, amados, partir. Em 2 Timóteo 4, 6 e 7, antes de morrer, nas suas horas finais da morte, Felipe, pega para mim aquele livro que está na minha bolsa, na minha sala, chamado Vida Após a Morte, que eu quero ler algo aqui no final, com urgência. Observe que ele diz bem assim aqui, Paulo diz bem assim, antes da sua morte, assim, quanto a mim, já está próximo a minha partida. É interessante que Pedro também diz bem assim, o meu dia da minha partida já se aproxima. Interessante. Aliás, Pedro usou o termo morte, Paulo usou o termo partida, mas o termo morte que Pedro usou, no original foi o mesmo termo usado como se fosse saída, lá do Egito, a mesma palavra, saída, partida, que é a mesma conotação. Mas é interessante que tanto Paulo quanto Pedro, os dois tinham ciência de que o dia deles estava o quê? Chegando. Irmão, isso é maravilhoso. Eu quero ter essa experiência. De quando estiver chegando o meu dia, Jesus, por favor, me avise. Eu quero dar umas instruções para a minha amada. Amém? Não case, né? Olha, vigie, tome conta da igreja, direitinho, amém? Vou dar algumas orientações, tá? Vou falar com outros aqui, quer mandar um abraço para alguém, diga logo, porque eu já vou encontrar com ele lá, já vou encontrar com alguns lá, quer mandar algum abraço, já quer mandar um abraço, já digo que eu já mando logo, então... Quando eu chegar lá, mando um abraço para a galera toda, né? Para uns que já foram, que eu já sei que já foram aqui, já vou chegar saudados. Fulano tal mandou um abraço para você, eu mandou um abraço. E aí, pastor, e casal? Rapaz, não pergunta essas coisas, não quero lhe aborrecer aqui. Deixa isso para lá. Vocês gostam, né?
Então, Paulo usa o termo, obrigado, filho. Paulo usa o termo partida, partir, já está próximo. Por que Paulo usa o termo partida? Porque partir é um termo náutico. Preste atenção a isso. Paulo usa a expressão partir, porque partir é um termo náutico que é usado para os navios. Quando o navio já está pronto para poder ser lançado no alto mar, ele levanta as suas velas e a expressão é partiu. Ou seja, cumpriu com o seu propósito e com o seu destino. O navio não foi feito para ficar ancorado. O navio foi feito para estar o quê? Viajando, cruzando os oceanos. Ele saiu, partiu para cumprir com o seu destino. Por isso que para nós usamos o termo não é morte, mas sim o quê? Fulano de tal partiu. Ou seja, ele está cumprindo com o seu destino, que é estar com quem? Com Deus. A terra, para a gente, é só um lugar de passagem, aonde devemos cumprir com o plano de Deus, como eu preguei naquela palavra aqui, sobre cumprindo com o plano de Deus. Agora, é interessante que quando Paulo usa a palavra para aqueles que se desviaram, aí ele diz, sabe o que? Naufragaram. Aquele que morre com o Senhor, partiu. Aquele que se desviou, aí Paulo diz aqui em 1 Timóteo 1, 19 e 20, de alguns que naufragaram na fé, ou seja, não cumpriram com o seu propósito, o seu destino, naufragaram. Blu, 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 blu. Diga comigo, eu não vou naufragar. Amém? Então, aonde estão os salvos que morreram com Cristo? No céu. Agora, eles estão lá em espírito. Entretanto, no arrebatamento, com o evento da ressurreição, eles receberão os seus corpos. Então, eles estão no céu com Deus em espírito. Agora, quando aconteceu o arrebatamento, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, para receberem o quê? Os seus corpos, porque nós seremos arrebatados com o nosso corpo. Senão ia chegar lá em cima o desencontro. A gente com o corpo glorificado e os mortos o quê? Em espírito. Está entendendo? Então, para haver esse encontro, todos receberão, então, os que estão mortos recebem o seu corpo, a ressurreição, e nós teremos nosso corpo o quê? Transformado, glorificado na mesma hora. Aí todos nos reuniremos junto lá. Oh, glória! Diga, oh, glória! Amém? Então, quando sabemos o nosso destino, com quem estaremos do outro lado, a morte não nos causa medo. Esse livro, Vida Após a Morte, eu já li o ano passado, já li esse ano novamente. Você leu, não foi? Filha da mãe. Eu sei que tivesse lido. Bom, esse livro aqui é fantástico. Eu recomendo vocês lerem e comprarem, porque ele ajuda muito a vocês superar a questão de ter perdido alguém, como também de ajudar pessoas que perderam. E ele aqui chega a um ponto que ele dá um testemunho, ele conta relatos de pessoas que, prestes a morrer, sabendo que o seu dia estava chegando, falaram algo sobre a questão da morte e do encontro com o Senhor. E eu vou ler aqui. Por volta do ano 125 depois de Cristo, um grego de nome Aristides estava escrevendo a um de seus amigos sobre a nova religião, o cristianismo. Ele procurava explicar as razões de seu extraordinário sucesso. Eis uma frase de uma de suas cartas.
ele disse bem assim, esse homem: se um homem justo entre os cristãos passar deste mundo, eles se alegram e dão graças a Deus, e eles levam o seu corpo com cânticos e ações de graças, como se estivessem partindo de um lugar para o outro bem próximo. Quantos já viram o enterro de muitos cristãos que é assim? Não é aquela coisa desesperadora, aquela agonia, aquele bafafá todo. É aquela coisa mais o quê? Tranquila, feliz, com louvor, não é às vezes com celebração. Aquele, mesmo tendo de um lado a dor, mas o outro, por saber que está indo para bem ali, a pessoa tem um sentimento diferente. Quando aquele grande cristão e cientista, senhor Michel, estava morrendo, repare só essa, alguns jornalistas o questionaram quanto às suas especulações para a vida após a morte. Ele disse, entre aspas, especulações? Especulações sobre vida após a morte? Não sei nada sobre especulações. Estou descansando em certezas. Eu sei que o meu Redentor vive. E porque Ele vive, eu também viverei. Isso não são especulações. Quem já ouviu falar aqui num grande evangelista, D.L. Moody? Também tem uma história dele. Entendendo que ele logo partiria deste mundo, o Dr. Moody disse a um amigo: um dia você lerá nos jornais, repare só, que D.L. Moody, de Northfield, está morto. Olha o que ele disse: não creia em uma única palavra disso. Oh, glória! Naquele instante, eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu terei ido para um lugar mais alto, isso é tudo, fora desta velha habitação de barro para uma casa imortal, um corpo que o pecado não pode tocar, que o pecado não pode macular, um corpo moldado dentro do seu glorioso corpo. Eu nasci na carne em 1837, mas nasci no Espírito em 1856. Aquele que nasce da carne pode morrer, mas aquele que nasce do Espírito viverá para sempre. Diga aleluia. Martinho Lutero disse: nosso Deus é o Deus de quem vem a salvação, Deus é o Senhor por quem escapamos da morte, disse antes de morrer. John Knox, outro evangelista, disse: viva em Cristo, e a carne não precisa temer a morte. John Wesley disse: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Adeus. Olhe como esses homens encaravam a morte, irmãos. Parece que os cristãos de hoje estão precisando entender mais um pouco sobre essa questão da morte e não viverem de forma nenhuma com medo dela. Diga: eu não tenho medo. Diga: o meu Senhor está comigo. Então, amados, nós não podemos ficar com um coração receoso, olhando a morte como se fosse o quê? O fim. Diga: a morte não é o fim. Vamos entender algo, irmãos, agora, que antes da ressurreição de Jesus, aqueles que morriam sem Deus, eles iam para o Hades, que era uma câmara intermediária da morte. Ou seja, antes de Jesus, quando as pessoas morriam, eles não iam para o céu. Por isso que diz que o mendigo, ele foi para onde? Para o seio de Abraão. Por que ele não foi para o céu? Ninguém ia para o céu. Porque Jesus não tinha feito ainda o quê? A redenção e a expiação. E ninguém podia entrar no céu. Jesus foi o primeiro que entrou no céu. Depois que ele morre, ressuscita, ele agora entra onde? No céu. Foi o primeiro que entrou no céu. Agora, depois que ele morre e ressuscita, aí Efésios capítulo 4 diz que ele então levou cativos os cativeiros. Então ele levou todos aqueles que tinham morrido em Deus no passado, todos então para o céu. Todos que tinham morrido nas alianças antigas com Deus.
Por isso que, quando ele, em Mateus 17, aparece ali e fala com Moisés e com Elias, ele diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de quê? De vivos, porque todos eles agora estão aonde? No céu. Amém? Mas antes não era esse lugar aonde eles iam. Por isso que os ímpios, hoje, quando morrem, eles vão para onde, amados? Para onde? Para o inferno. Os ímpios, quando morrem, eles vão para o inferno. E as pessoas pensam que o inferno é o lugar onde o diabo habita, mas não é. Diga comigo, o diabo não habita no inferno. Ele habita onde? Na terra. O inferno é um lugar de julgamento, para onde as pessoas vão e lá elas sofrem. Abra comigo Mateus, capítulo 9. Eu já vou concluir com esse último texto. Marcos 9. (43) 43 a 48 diz: se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado aonde? No fogo inextinguível, no inferno, com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. O que é o inferno, irmãos? É um lugar de quê? De sofrimento. E as pessoas que morrem sem Jesus, elas vão para o inferno. E lá elas sofrem. É um lugar de solidão, angústia, completa escuridão. É um lugar, inclusive, de dor na pele. Mesmo eles não tendo ainda o seu corpo físico, mas eles sentem um tipo de dor. Porque diz que lá o fogo não se apaga, e eles sentem essa dor. Consegue entender? Dor na pele, dor nos músculos, nas carnes, nos ossos, nos órgãos. Esse lugar exala um odor horrível. Dor na alma. Lá, essas pessoas não terão esperança de um dia sair de lá. Não terão mais. É um lugar de tormento. Porque elas terão consciência de quantas vezes elas rejeitaram Jesus. Por isso essas pessoas sofrerão, além das dores, sofrerão na sua consciência, porque rejeitaram Jesus ou porque brincaram com Ele. Lá as pessoas poderão ver, ouvir e sentir, mas não poderão fazer nada mais, além de sofrer. E o pior é que esse ainda não é o estado final dessas pessoas. É apenas um lugar de sofrimento transitório, porque elas ainda vão comparecer diante do trono branco do juízo final, aonde lá no trono branco receberão a sua sentença, o quê? Eterna. E aí serão lançados no lago de enxofre, aonde será um lugar de sofrimento eterno. Queridos, nós não podemos brincar de cristãos. Temos que levar o evangelho a sério, ter uma vida regada com temor a Deus, andar na palavra de Deus, falar para os nossos familiares e amigos, para as pessoas a respeito de quem? De Jesus. As pessoas precisam ouvir sobre isso, precisam ouvir que existe céu
mas que também existe o quê? Inferno. E o que faz com que elas vão para o inferno são as suas escolhas. Quantos aqui escolheram Jesus para a sua vida? Foi a melhor decisão que você fez, tanto para a sua vida terrena, quanto para a sua vida eterna. Feche seus olhos.